Existe uma pergunta que ecoa na alma de muitos, uma busca incessante por uma serenidade que parece inatingível para a maioria. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem imunes ao caos, à crítica, às provações que derrubam a maioria? Parece que, enquanto o mundo ao redor desmorona ou se agita em tempestades de problemas e frustrações, elas permanecem com uma calma que desafia a lógica, uma resiliência que intriga, como se nada, absolutamente nada, as pudesse verdadeiramente incomodar. Mas é fundamental compreender que essa não é uma imunidade forjada na insensibilidade ou na frieza, nem tampouco uma máscara de apatia diante da realidade. Não se trata de uma estratégia humana de ignorar o que é difícil, ou de suprimir sentimentos legítimos de dor e desapontamento. Pelo contrário, o que se observa nessas vidas é a manifestação de um profundo segredo espiritual, uma obra de transformação que tem sua origem e seu sustento em um lugar muito mais elevado e poderoso do que qualquer esforço pessoal poderia alcançar. A verdadeira capacidade de agir como se nada o incomodasse profundamente não é o resultado de uma fortaleza fabricada pela vontade humana, nem de uma técnica psicológica elaborada para a gestão de emoções. É, na verdade, uma dádiva divina, um estado de espírito cultivado e nutrido pela presença e pelos ensinamentos de Deus em cada fibra do ser. É um processo de cura profunda que Deus opera na alma, retirando as raízes da dor que nos tornam tão vulneráveis aos ventos das circunstâncias e plantando em seu lugar a semente de uma paz inabalável. O que muitas vezes é interpretado como frieza ou distanciamento, na verdade, é uma ancoragem, uma firmeza que vem de uma fonte que transcende o entendimento humano e que sustenta o indivíduo mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Para a maioria das pessoas, a experiência de ser incomodado é quase constante. As pequenas irritações do dia a dia, a palavra mal interpretada, o comentário alheio, a injustiça percebida, o atraso inesperado, a falha nos planos, a crítica vinda de onde menos se espera, tudo isso se acumula, gerando uma sobrecarga emocional que rouba a paz, esgota a energia e distorce a percepção da realidade. Vive-se em um estado de reatividade constante, onde o humor e a disposição são ditados por fatores externos, onde a alegria é efêmera e a ansiedade se instala como uma sombra persistente. A dor de ser constantemente atingido por essas pequenas e grandes flechas do cotidiano é real e profunda. Ela se manifesta em insônia, em relacionamentos desgastados, em uma sensação de exaustão permanente, em um ciclo vicioso de preocupação e frustração. Essa dor é o ponto de partida de uma jornada espiritual que Deus propõe. Uma jornada que visa substituir essa fragilidade pela robustez da fé e pela tranquilidade da confiança. Deus, em sua infinita sabedoria, compreende a profundidade dessa dor humana, essa vulnerabilidade constante às perturbações do mundo. E é exatamente por isso que Ele oferece um caminho, uma pedagogia divina, para que se possa aprender a viver de tal forma que a alma não seja arrastada por cada onda de adversidade. Esse caminho não é sobre ignorar a dor ou as dificuldades, mas sobre encontrar uma fonte de força e paz que seja superior a elas. A primeira e mais fundamental lição que Deus nos ensina para agir como se nada nos incomodasse é a lição da entrega e da confiança irrestrita. A maioria das coisas que nos tiram a paz e nos incomodam surgem do nosso desejo de controle, da nossa incapacidade de aceitar o que não podemos mudar, da nossa insistência em carregar pesos que não nos pertencem. Deus nos convida a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, cada pequeno incômodo que se agiganta em nossa mente. É um convite para desapegar-se da necessidade de ter todas as respostas.
de controlar todos os resultados, de prever todos os imprevistos. Pense na metáfora de um barco em um oceano tempestuoso. Um marinheiro inexperiente tentaria lutar contra cada onda, se exauriria e, eventualmente, naufragaria. Mas um marinheiro experiente, que confia na engenharia do seu barco e na sabedoria da navegação, aprenderá a manobrar, a ajustar as velas, a permitir que o barco flutue sobre as ondas mais altas, sabendo que a tempestade passará. Da mesma forma, Deus nos ensina que não somos os capitães absolutos das nossas vidas. Há um soberano, um mestre dos ventos e das marés que está no controle. Quando entregamos a Ele as rédeas das nossas preocupações, um fardo inexplicável é levantado dos nossos ombros. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Este versículo não é apenas uma sugestão, mas uma instrução divina para a paz. A ansiedade é a raiz de grande parte do que nos incomoda, e a cura para ela está na entrega confiante através da oração e da gratidão. A segunda lição divina reside na mudança de perspectiva. Muitas vezes, somos incomodados pelas circunstâncias porque as interpretamos unicamente através da lente limitada do nosso entendimento humano, da nossa dor momentânea, da nossa frustração imediata. Deus nos convida a elevar o nosso olhar, a ver a vida não apenas como uma sequência de eventos aleatórios, mas como um intrincado mosaico, onde cada peça, por mais desafiadora que seja, tem um propósito maior na sua soberana vontade. O que parece um obstáculo intransponível, um revés doloroso, um incômodo insuportável, pode ser, aos olhos de Deus, uma ferramenta de lapidação, um desvio necessário, um degrau para um nível mais elevado de fé e maturidade. Aquele que aprende a confiar na bondade e na sabedoria divina, mesmo quando as circunstâncias são adversas, encontra um refúgio de paz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Esta promessa não significa que tudo será bom no sentido mundano, mas que Deus pode e vai usar todas as coisas, incluindo as que nos incomodam, para o nosso crescimento espiritual e para a manifestação do seu plano perfeito. É a capacidade de ver além da superfície, de discernir a mão de Deus agindo nos bastidores, mesmo nas situações mais desconfortáveis. Outro pilar fundamental nessa construção da invulnerabilidade espiritual é a compreensão e a ancoragem na identidade em Cristo. Uma grande parcela do que nos incomoda vem da nossa busca por validação externa, da nossa preocupação com a opinião alheia, da nossa fragilidade diante da crítica ou da rejeição. Quando a identidade de uma pessoa está fundamentada em sua performance, em seus sucessos, em sua aparência, em sua aceitação social, qualquer falha, qualquer palavra negativa, qualquer olhar de desaprovação pode abalar toda a sua estrutura emocional. Deus nos ensina que a verdadeira identidade de seus filhos não está em nada disso, mas sim em quem Ele nos declara ser, amados, perdoados, aceitos, escolhidos, valiosos, completos nele. Quando essa verdade se enraiza profundamente no coração, a crítica perde seu poder de ferir, a rejeição perde sua capacidade de destruir, e a necessidade de aprovação externa diminui drasticamente. Não se busca mais no exterior o que já foi provido interiormente pela graça divina. O que os outros pensam ou dizem sobre nós se torna menos relevante do que o que Deus pensa e diz sobre nós. Essa é uma libertação profunda, uma cura para a alma que se vê constantemente escravizada pela opinião alheia.
e que se incomoda com cada julgamento ou preconceito. O caminho para agir como se nada o incomodasse é também um caminho de disciplina espiritual e nutrição da alma. A paz não é um estado passivo que simplesmente acontece. Ela é cultivada ativamente através de práticas que nos conectam a Deus. A oração constante, não apenas como um pedido, mas como um diálogo íntimo e contínuo com o Pai, fortalece o espírito e acalma a mente. A meditação na palavra de Deus, permitindo que suas verdades transformem os pensamentos e as emoções, serve como um escudo contra as setas inflamadas do inimigo e as pequenas perturbações da vida. A gratidão, mesmo nas circunstâncias difíceis, redireciona o foco do que falta para o que se tem, do que incomoda para o que abençoa. Um coração grato é um coração menos propenso a ser incomodado pelas trivialidades, pois ele aprendeu a ver a mão de Deus em todas as coisas e a valorizar a sua provisão e fidelidade. Essas disciplinas não são meras obrigações religiosas, mas ferramentas divinas para moldar um caráter que reflete a paz de Cristo, tornando o indivíduo menos vulnerável às flutuações externas. A capacidade de perdoar é outra lição poderosa que Deus nos oferece para superar o incômodo. Muitos dos nossos incômodos são, na verdade, resíduos de mágoas passadas, de ressentimentos não resolvidos, de ofensas que guardamos no coração. A falta de perdão é como um peso morto que carregamos, um âncora que nos impede de avançar e que nos torna vulneráveis a novas dores. Deus nos ensina a perdoar como fomos perdoados, a liberar aqueles que nos feriram, não porque eles mereçam, mas porque nós merecemos a liberdade da amargura e do rancor. Quando perdoamos, não estamos endossando o erro, mas nos libertando de sua prisão. O perdão quebra as cadeias que nos ligam ao passado e ao controle que outras pessoas ou eventos passados exercem sobre nossa paz presente. É um ato de fé que confia a Deus a justiça, permitindo que a alma se despoje do fardo de querer vingança ou reparação, e assim torna-se menos suscetível a ser incomodada por lembranças amargas ou por novas ofensas. Deus também nos ensina o valor do discernimento para não sermos excessivamente incomodados. Nem tudo o que acontece ao nosso redor ou que nos é dirigido precisa ser absorvido pela nossa alma. Há uma sabedoria em discernir o que é nosso para carregar, o que é nosso para resolver e o que deve ser entregue a Deus ou simplesmente ignorado. Muitas vezes somos incomodados por problemas que não nos pertencem, por fofocas que não nos afetam, por dramas alheios que nos sugam a energia. Aprender a estabelecer limites saudáveis, a proteger o nosso espaço interior e a filtrar as informações e energias que recebemos é uma parte crucial do processo. Não se trata de insensibilidade, mas de inteligência espiritual, de preservar a própria paz para poder ser útil onde realmente importa. É um chamado para focar no que é eterno, no que edifica e a liberar o que é passageiro e destrutivo. A paciência e a confiança no tempo de Deus são mais uma parte dessa pedagogia divina. Somos uma geração que anseia por resultados imediatos, por soluções rápidas para tudo. A demora, o processo, a espera, muitas vezes nos incomodam profundamente, gerando ansiedade e frustração. Deus, no entanto, opera em uma dimensão temporal diferente da nossa. Ele nos ensina que há um tempo para tudo debaixo do céu e que a sua agenda é perfeita. Aprender a esperar nele, a confiar que ele está trabalhando mesmo quando não vemos nada acontecendo, é um antídoto poderoso contra a impaciência que nos tira a paz. O incômodo da espera se transforma em uma oportunidade para aprofundar a fé e para testemunhar a fidelidade de Deus em seu tempo. Aquele que verdadeiramente confia nos planos de Deus é menos incomodado pelos atrasos ou pelas reviravoltas inesperadas. A humildade
é a virtude que coroa essa jornada de não ser incomodado. O orgulho é uma das maiores fontes de perturbação. O orgulhoso se sente facilmente ofendido, precisa sempre ter razão, não suporta a correção e se irrita com a menor afronta. A humildade, por outro lado, libera o coração. A pessoa humilde não se preocupa tanto em defender sua imagem, em provar seu valor, em ser sempre perfeita. Ela reconhece suas fraquezas, aprende com seus erros e aceita que nem sempre será compreendida ou apreciada. Essa postura de humildade desarma muitas das armadilhas que o mundo lança para nos incomodar. Quando não estamos tão apegados à nossa própria imagem ou ao nosso próprio ego, as palavras e ações alheias perdem muito do seu poder de perturbar nossa paz. Ela permite que se veja os outros com compaixão e não com reatividade, compreendendo que suas atitudes muitas vezes vêm de suas próprias dores e inseguranças. Essa transformação de ser constantemente incomodado para agir com uma serenidade que transcende as circunstâncias não é um evento único, mas um processo contínuo de cura e amadurecimento espiritual. É um aprendizado diário de entregar, confiar, perdoar e recalibrar a perspectiva para a visão de Deus. E nesse processo surge uma verdade libertadora. A paz que excede todo entendimento é real. Escreva essa frase nos comentários. Eu tenho plena paz em Deus. E declare essa verdade sobre sua vida, porque quando essa paz se instala no coração, ela se torna um guardião, um muro de proteção que impede que os ruídos externos e as turbulências internas roubem a alegria e a firmeza. A busca por essa paz não é egoísmo, mas um imperativo para a saúde espiritual e emocional. Uma pessoa constantemente incomodada, reativa e sem paz, não consegue amar plenamente, servir com eficácia ou testemunhar com credibilidade. A cura que Deus oferece para essa dor da constante perturbação é fundamental para que se possa viver uma vida que glorifique a Ele e que seja um bálsamo para o mundo. É a capacidade de ser luz em meio à escuridão, de ser calmaria em meio à tempestade, não por esforço próprio, mas por uma graça que sustenta e capacita. Considere a profundidade de um coração que, mesmo diante de notícias ruins, injustiças flagrantes ou decepções pessoais, consegue manter uma compostura interior. Não é que a pessoa não sinta a dor, o desapontamento ou até mesmo a raiva justa, mas é que essas emoções não a governam. Elas são sentidas, processadas e entregues a Deus, em vez de se tornarem âncoras que afundam a alma. A capacidade de agir como se nada o incomodasse é, no fundo, a manifestação de um espírito que está tão profundamente enraizado em Deus que as tempestades superficiais não conseguem atingir suas raízes mais profundas. É a convicção de que, não importa o que aconteça, Deus está no controle e trabalhando para o bem. A mente humana, por sua própria natureza, é propensa a se preocupar, a antecipar problemas e a se prender a ofensas. É um campo fértil para o incômodo. No entanto, Deus nos oferece a renovação da mente, um convite a preencher nossos pensamentos com o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama, o que há de excelente ou digno de louvor. Filipenses 4:8. Ao invés de ruminar sobre o que nos irrita, somos chamados a focar na promessa, na presença e na provisão de Deus. Essa disciplina mental é vital. É como treinar um músculo. No início, é difícil e doloroso, mas com a persistência, a mente começa a se alinhar com a verdade divina e o incômodo perde sua força. A cada vez que um pensamento perturbador surge, há uma escolha: alimentá-lo ou substituí-lo por uma verdade bíblica, por uma oração, por um ato de gratidão. Essa é a virada interna.
A decisão consciente de não permitir que o caos exterior defina o estado interior. A quietude da alma, mesmo em meio ao barulho, é um dos mais belos frutos desse ensino divino. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46:10. Esta não é uma quietude forçada, mas uma rendição confiante. É o reconhecimento de que, por mais que nos esforcemos, há limites para o nosso controle e que o universo não gira em torno dos nossos problemas pessoais. Aquietar-se significa parar de lutar, de argumentar, de se preocupar excessivamente e simplesmente permitir que Deus seja Deus. Quando essa verdade se internaliza, o incômodo se dissolve, pois a alma compreende que há um poder maior agindo e que a nossa parte é confiar e descansar. É um convite para soltar as amarras do controle e deixar que a soberania de Deus guie o barco da vida. Em resumo, a jornada para agir como se nada o incomodasse, segundo o ensinamento divino, é uma profunda cura da dor da reatividade humana. É uma transformação que começa com a entrega da ansiedade e das preocupações a Deus, cultivando uma confiança inabalável em sua soberania e bondade. Continua com uma mudança radical de perspectiva, vendo as adversidades como oportunidades para o bem. Fortalece-se na ancoragem da identidade em Cristo, liberando-se da escravidão da opinião alheia. Aprofunda-se através da disciplina espiritual de oração, meditação e gratidão. Liberta-se pelo poder do perdão, que desfaz as amarras do passado. Adquire-se sabedoria pelo discernimento, que protege a alma de cargas desnecessárias. Amadurece-se na paciência, confiando no tempo perfeito de Deus. E culmina na humildade, que desarma o orgulho e as ofensas. Não se trata de viver em uma bolha de irrealidade ou de se tornar um ser sem sentimentos, mas de habitar em um lugar de paz profunda que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. É aprender a fluir com a vida, com suas alegrias e seus desafios, sempre ancorado na rocha que é Cristo. A pessoa que passa por essa cura divina não é imune aos eventos da vida, mas é imune ao seu poder de destruir a paz interior. Ela age com propósito, responde com sabedoria e vive com uma serenidade que testifica da presença de Deus em sua vida. Essa é a promessa, a recompensa e a manifestação daquele que permite que Deus cure suas feridas e o ensine a caminhar em sua paz, verdadeiramente agindo como se nada pudesse incomodá-lo no nível mais profundo de sua alma. É a vitória da fé sobre a fragilidade humana, um testemunho vivo de que, em Deus, a alma encontra seu verdadeiro repouso.